muito boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez entrar na sua casa. Nós que somos filhos da ressurreição, que vivemos o desafio diário de ressurgir, de reencontrar o caminho que nos leva ao Senhor, a história dos dois discípulos de Emaús, sempre colocando-nos na cena. Os dois discípulos viviam a desilusão do Calvário. Quantas vezes nós já falamos aqui que o Calvário foi uma experiência para os discípulos de desilusão? Eles acreditavam que o reino de Deus, que Jesus tanto dizia ter vindo implantar, aconteceria ainda com a presença de Jesus. Muitos tinham uma ilusão não, né? Uma compreensão. Nós não podemos dizer que eles estavam iludidos. Eles apenas ainda não tinham o conhecimento da plena verdade. Conviviam com Jesus, escutavam o tempo todo aquele discurso libertador do Senhor e acreditavam que a libertação que o Senhor dizia, que o novo reino que o Senhor prometia tanto em seus discursos, seria de repente demolir as estruturas do Império Romano, retirar os romanos do poder, sair daquele jugo de escravidão que o povo vivia. Então, certamente, no coração de muitos que presenciaram o Calvário, havia uma desilusão. Tanto é que na continuidade dos acontecimentos após o Calvário, muitos discípulos voltaram aos seus antigos ofícios. Pedro voltou a pescar e levou com ele alguns. Um retomar da vida antiga porque as esperanças estavam de alguma forma fragilizadas. A experiência dos discípulos de Emaús é muito fecunda porque é um pouco do que nós experimentamos também. Eles estavam voltando para a sua terra porque já não tinha mais sentido permanecer em Jerusalém. O mestre estava morto. Então voltar para Emaús, fazer o caminho de volta, significa dentro deste contexto retomar o que era antigo. Vamos lá, já que não deu certo o que ele nos prometeu, vamos retomar a nossa vida. Então é claro que esses dois, e nós não podemos dizer que são homens, se são mulheres, são discípulos. Eu gosto de pensar que é um casal. Uma família que volta depois de um processo de desilusão. Volta para reencontrar o seu mundo e ressignificar o que havia ficado, o que havia sobrevivido. Certamente esses discípulos também tinham deixado tudo para estar com Jesus. Então eles experimentavam essa desilusão, não deu certo. Aquilo que nós havíamos planejado para a nossa vida caiu por terra. E enquanto fazem um caminho de volta, desesperançosos, eles encontram Jesus e não o reconhecem, porque já é um Cristo glorificado. Os olhos não podiam perceber que aquele homem que caminhava com eles e que puxava um assunto, porque Jesus é muito pedagógico, Jesus faz a cura liberando do outro, pela palavra, o que é amargura. É tão interessante a gente perceber Jesus puxando a língua das pessoas antes de realizar a cura. Justamente para nos ensinar que no processo de dizer o que nos angustia, nós já iniciamos um processo de cura. A cura vem quando nós também conseguimos verbalizar aquilo que nos amargura. E foi isso que ele fez. Certamente percebendo a tristeza no olhar daqueles dois, começa a perguntar para eles: qual é o motivo da angústia? Qual é o motivo da tristeza? E então eles começam a dizer: tu és o único forasteiro nesta terra que não sabe o que aconteceu? Será que só você não conhece o motivo da nossa angústia? Ah, minha gente, é tão significativo este voltar para casa dos discípulos de Emaús. Este caminho de volta. Este caminho que coloca Jesus como aquele que vai ajudando a ressignificar o que eles voltam para buscar. Na verdade, eles voltam para casa desiludidos,
Mas quando chega no lugar de seu destino e o mestre insinua que continuará o caminho, os discípulos convidam que ele ficasse, que já era tarde. Um dia inteiro de caminhada, certamente estava cansado. Fique, nós lhe oferecemos o pouso, já é tarde, o dia se declina. E Jesus ficou com eles. E no momento de partir o pão, eles o reconheceram. Porque o partir do pão é significativo na Sagrada Escritura. Não é só matar a fome do corpo, mas é também matar a fome da alma. E então, os discípulos perceberam que o Senhor havia ressuscitado. E o principal sinal da ressurreição na vida dos dois é justamente o partir do pão. Isto é, continua em nós, é o alimento que nutre a nossa esperança, o Senhor aqui. Então já não chore, Jerusalém, o Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Fico pensando que nós também nos nossos caminhos, nas muitas estradas, e aqui eu pego o termo estrada no sentido metafórico, esses caminhos que nós andamos por dentro, que não são os caminhos que nós andamos por fora. Ainda ontem, presidindo a cerimônia de um casamento, eu falava com os noivos que essa distância que eles andam da porta da igreja até o altar não é nada perto das distâncias que eles precisaram andar um dentro do outro para que aquele casamento se tornasse possível. Ainda fiz questão de catequeticamente dizer, o padre não celebra casamento de ninguém. Quem celebra casamento são os noivos. Eu nunca celebrei casamento. Eu apenas presido. Porque quem celebra o matrimônio são os noivos. São eles que estão recebendo um dentro do outro. Eu lhe recebo como minha esposa, eu lhe recebo como meu esposo. O sacramento é celebrado por eles, eu estou apenas ali em nome da igreja presidindo. Mas quantas distâncias eles precisaram andar para que eles tivessem o direito de dizer: eu escolho você, eu quero você em minha vida. Talvez seja por isso que muitos casamentos nem aconteçam de verdade, Porque as partes não estão celebrando. E a igreja é muito sábia em declarar nulidade assim. Não houve a celebração das partes. O que houve foi apenas um teatro. E o padre, muito bem intencionado, achava que presidia o que não estava acontecendo no coração dos noivos. As distâncias que nós andamos por dentro são essas que nos fortalecem, são essas que nos unem. Eu canso de dizer isso, Não basta morar na mesma casa, não basta a gente ter o mesmo sangue, não basta a gente ter o vínculo do parentesco. Se a gente não andou dentro do outro ao longo da nossa vida, nós não somos íntimos de ninguém. Podemos até ser parentes, familiares, mas nós não moramos um dentro do outro. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós a sua bênção e conceda-nos a graça de viver essa verdade, este esclarecimento, para que Ele, a partir dele, nós tenhamos acesso ao grande amor que nos habita e que nos move. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.